Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Clube dos Dividendos. Eu sou Bruno Mazzoni. Hoje é dia 6 de janeiro, sabadão. Ótimo início de 2024 para todos vocês. Dia 6 de janeiro de 2024. Então, o papo de hoje vai ser sobre Magalu. Eu que recentemente inaugurei aí todos os domingos, por volta da hora do almoço, temos atualização semanal, então, do conteúdo sobre a Magalu, principalmente na ótica mais comportamental, técnica gráfica. Então, se você gosta do ativo, está posicionado, já considere se inscrever e ativar as notificações. Aos domingos, eu compartilho com vocês uma prestação de contas, erros e acertos, semana a semana. Eu presto conta para vocês aqui. Quais serão as pautas do vídeo sobre a Magalu de hoje, pessoal? A gente vai falar sobre o seu free float, ou seja, as ações em circulação no mercado, quantos por cento desse free float, então, está alugado, ou seja, players apostando na venda, né? Ativos, participantes de mercado, então, vendidos na Magalu, apostando na queda, as precificações das cotações. Vou falar também sobre curva de juros, juros real, um pouquinho aqui de macro para vocês. Vamos terminar com o market breadth do Ibovespa, os setores que mais se destacam no Ibovespa nos últimos 12 meses. E aí sim, finalizo o vídeo com ela. Análise técnica, ela que seguiu essa semana aqui e praticamente teve a sua mínima em um dos nossos descontos do Rally Natalino, tá? Da segunda onda ali do Rally Natalino, a primeira já foi conquistada nos 2,53. Vou falar um pouquinho da parte técnica para vocês no final do vídeo. Certo? Sem mais delongas, pessoal, eu sou o Bruno Mazzoni, analista técnico CNPI. Todos os dias aqui no YouTube, no Clube dos Dividendos, eu compartilho ao menos um conteúdo com vocês. Então considere se inscrever, ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. E se você tem uma sugestão de um ativo, uma ação, dividendos, bolsa de valores, macroeconomia, algum assunto desse para ser aqui criado um conteúdo, deixe nos comentários. Bom, vamos lá, pessoal. Aqui está o ranking do Free Float alugado, créditos para a plataforma do TC, onde eu peguei esse ranking. Então, top 30 ações com maior porcentagem do Free Float alugado. A Magalu, pessoal, está em 15ª. Tá? Está em 15ª, certo? Em relação aqui ao Free Float alugado. A gente tem algo em torno de 13% das ações negociadas livres aí para pessoas físicas e também no mercado, para também pessoas, instituições, etc. 13% dessas ações disponíveis está alugado, ou seja, estão em contratos BTC. Esses contratos, então, quem o faz, aposta na queda. Tá? Quem tem posição, deixa para alugar, disponível para alugar na corretora, ganha um dinheirinho de taxa de aluguel. Tá? Esse contrato é chamado BTC. Então, quem o detém pode ganhar um dinheirinho. Tá? Quem tem as ações ganha um dinheirinho disponibilizando ali o aluguel. E quem aluga está apostando na queda. Tá? Quer alugar X e depois entregar X menos alguma porcentagem. Então é bem importante olhar para a Magalu. Então, a 15ª colocada. A Pets é a campeã nesse momento com mais de 20% do seu free float alugado. Qual que é a parte positiva e negativa de um free float alto, pessoal? Acima de 10% já é alto. Já é alto não, é muito alto. Acima de 10%. Eu colocaria ali free floats acima de 5%, 3,5% para cima, já como um free float alto, alugado em BTC. Qual que é o problema aqui? Tá? Quando há muitos players vendidos, ou seja, o free float é muito alto, pessoal, a probabilidade de um short squeeze, né, essa palavra bonita da Faria Lima, ou seja, a probabilidade de entrar uma ordem de compra e estopar muita gente que está vendido, forçar esse pessoal que está vendido a recomprar as ações, fazendo então novas compras acontecerem, é muito grande. Esse é o short squeeze. Quando tem muitos BTCs, né, contratos de venda ali, posições short vendidas na Magalu, e entra um fluxo comprador muito grande, faz os ativos subirem em tamanho, tá, que as corretoras, ao verem esses vendedores, esses vendidos, né, a serem chamados à margem, ou seja, o prejuízo muito grande em relação ao que eles têm ali depositado na corretora específica, começa a zerar esse pessoal automaticamente, ou o próprio player, a pessoa ou instituição começa a zerar com perdas, né? Os seus stops são trigados e esses stops são novas compras. Aí o papel sobe de uma maneira muito rápida, com uma variação percentual muito grande em pouco tempo. Então, a Pets, por exemplo, se tiver uma notícia M&A com a Cobasi, muito provavelmente esse pessoal aqui vai ser squeezado, tem grande chance. Então só tomem cuidado, é um sinal sim de que o mercado está pessimista com a companhia, no curto prazo principalmente, mas a probabilidade de squeeze é grande. Se houver qualquer notícia ou resultado, enfim,
algo que coloque o papel como com a apreciação e não depreciação. Então fiquem sempre atentos a isso. Não é o fim do mundo ter o papel que você carrega aí para longo prazo performando em uma das empresas com o maior free float alugado da B3. Tá? É só para ter uma atenção, o porquê ali, vasculhar, estudar, investigar o porquê. Certo? Então a Magalu está em 15ª, que é uma curiosidade que começa o vídeo de hoje. Tá? Inclusive, se vocês quiserem receber aí mais conteúdos sobre ações, trade e também investimento de longo prazo, pessoal, nós temos aí o escritório físico da Genial, agora é parceira do Clube dos Dividendos. Nós temos aqui em Jundiaí. Quem for da região ou tiver interesse aí também abrir conta com a gente, manda bala, link na descrição. Falando sobre curva de juros, que remete também à precificação da Magalu e de todas as small caps, qual o cenário que eu tenho para a curva de juros nesse restante de janeiro? Falo com vocês de novo, dia 6, então a partir do dia 8, pessoal. A curva de juros vai ter muito problema em abrir de maneira rápida. Tá? Essa abertura, com os dados que nós já angariamos aí, macroeconômicos desse início de ano, não tem por que ter movimentos explosivos. Tá? O que eu tenho então para esse janeiro? Acredito ainda em mais rally da Bolsa, tá? E o 9,59, o rendimento do DI 27 de 9,59 representa ali o fim de um rally macro, que essas empresas, small caps, a própria Magalu, podem ter de alta com o fechamento da curva de juros. Tá? Então sim, eu tenho expectativa que em janeiro essa curva de juros feche ainda para 9,60, hoje está a 9,80, 9,85, chegou a bater aqui a quase 10% após payroll. Tá? Então no curtíssimo prazo não vejo essa abertura acontecendo. Tá? Agora, olhando para o pós-carnaval, essa abertura pode acontecer dos 9,60 aos 10,60. Tá? Essa é a abertura que pode e deve fazer depreciar as small caps. Aqui está o maior desconto, então, para 2024 nas small caps. E nesse momento a gente ainda tem fôlego para subir, mas a curva não tem muito para onde fechar no curtíssimo prazo. Tá? Algum ruído sempre aparece para essa curva aí abrir um pouquinho. Então vai me surpreender, pessoal, se nós tivermos aqui um super rally das small caps com a curva fechando além dos 9,60. Tá? O meu cenário base é que ela fique namorando entre o patamar de fechamento da sexta e aqui. Legal? Para em algum momento, a depender da narrativa, ela abrir o suficiente até os 10,60 máximo. E aqui está o melhor momento para se apostar a favor desses small caps, porque eu não acho que os juros vai abrir para além de 10,65 ao longo do primeiro trimestre inteiro de 2024. Capite, pessoal? É isso que eu imagino então para a curva de juros, por mais que a volatilidade das últimas 2 semanas, já no fechamento do ano, na abertura do ano, a gente teve um pouquinho de abertura, estabilização e abertura da curva de juros, ainda acho que ela toma pancada. Ainda acho que ela fica contida. Tá? E aí sim, pós-carnaval, eu posso especular, e principalmente se ela sair dessa região cinzinha e começar a navegar aqui, eu sei que não faz sentido, tá? Eu acreditar numa retomada das small caps tão cedo ao longo desse vácuo aqui. Somente nos 10,60 ou a partir ali dos 10,25, 10,50, eu vou olhar para uma venda de put ou compra de call, aí, por exemplo, em ações que são muito sensíveis à abertura da curva. Beleza, pessoal? Esse é meu cenário para a curva. Quando eu olho aqui, saindo um pouquinho do curto prazo e mais para o longo, e desenhando algo para 2024, esse é um gráfico do juro real. Então é a Selic menos o IPCA de 12 meses. Faço essa subtração e dá a diferença entre um e outro. Tá? E hoje está em torno de 6, 7%. Tá? O TradingView sempre tem um delay ali para a Selic, não me explique por quê. Tá? Mas eu acredito que o fim do rally para as small caps, o rally macro, né? Ou seja, o mercado não olhando muito para os fundamentos da companhia, e sim para os fundamentos entre juro real, ali, inflação e Selic, tá? É de 4%. Então aqui vai simbolizar para mim o fim do rally das small caps macro. Aí a gente vai ter que olhar para quem está se destacando no micro, lucro. A gente vai voltar a ter interesse e dar muito peso para balanço. Até esses 4,75% a 4% entre Selic e inflação, pessoal, eu acho que a gente vai ainda navegar uma alta do small, por exemplo, small 11, trig 11, macro. O vento vai ser favorável porque as condições macro estarão afrouxando, melhorando para essas companhias. Tá? E a partir dessa zona azul, tá? Que é, na minha opinião, o nosso juro neutro, tá? 4 a 4,75%, Selic acima da inflação é um juro neutro para o Brasil, me parece ser.
tá? Estudando aqui o pós-plano real, acho que é o mais sensato ali, uma região de equilíbrio. Então, se você acredita que a inflação vai caminhar para os seus 4,75 e ficar, ou para os seus 4,50, ou para 5%, soma mais 4 a 4,75 e você vai ter até onde o Roberto Campos vai cortar juros. Então, a inflação hoje, pessoal, está por volta dos seus 4,75, 4,80, 4,60, tá? 4,50. Então, se você também acha que o juro neutro aí é 4%, 4,5%, só você somar, vamos aí para os 8,25 aos 8,75 de taxa terminal Selic, me parece ser bem interessante. Você mais pessimista usa 8,75 aos 9,25 e você mais otimista, né? Talvez os 7,75 aos 8,25 de Selic até o final do corte de ciclo de 2024/2025 do Roberto Campos. Tá? Então tem ainda um caminho para se percorrer de alta das small caps sem que o mercado fique tão criterioso com o micro, ou seja, com os fundamentos da companhia. Ainda navega as condições futuras melhorando de crédito, de resultado financeiro. E isso é muito importante para a Magalu, que vem apanhando no seu resultado financeiro, é o principal detrator, tá? de lucro, aí, prejuízo, né? Da sua contabilidade nesse momento. Market breadth, pessoal, estou focando somente no verde. Então, por mais que nós tenhamos atingido aqui o vermelho e o Ibovespa tenha pausado, parabéns para o indicador. Mais uma vez ele ajudou os investidores aí que o seguem, os traders com certeza. Tá? Agora, eu, Bruno Mazzoni, estou me limitando a dar vazão para o market breadth, dar sentido, dar importância, relevância, caso ele ceda para o verde, não para o vermelho. Então, a gente está a caminho aqui de ceder para o verde, ainda está bem no começo. Acho que janeiro vai ficar martelando o vermelho, fevereiro boa parte também. E aí sim, se tivermos um crash um pouco mais forte, uma retração um pouco mais forte das ações, de maneira geral, estatisticamente é março e abril, pessoal. Finalizando em maio, no sell e meio igual a, mas no próprio maio já voltando a subir. E aí nós temos mais uma janela de alta de bolsa, né? Que é maio, segunda quinzena, até julho. E aí agosto, mês de desgosto. É o mês mais chato aí para o Ibovespa. E assim a gente vai na sazonalidade do piniquim, tá? Do nosso índice principal. Nos últimos 12 meses, quem é o melhor setor é o imobiliário, com 42%. Depois o financeiro, com 34%. Continuo achando, o imobiliário foi uma surpresa para mim ano passado. E esse ano aqui eu volto a acreditar que o financeiro vai ser o melhor setor. Então quer ficar à parte, tá? Desse trade macro, de small caps, de commodities, é setor financeiro, pessoal. Ou seguradora, ou bancão. Você tem a B3 aí se beneficiando também de um corte de juros. Logo, logo deve voltar aí uma maratona de IPOs e M&As e por aí vai. Então a B3 também entra nesse play aí. Não é um monopólio, mas é algo muito próximo, um player relevante tecnicamente, como o próprio CEO fala, né? Pois bem, continuo apostando no setor financeiro e não no setor de consumo e varejo ainda, pessoal, tá? Não continuo apostando no setor de consumo e varejo ainda, embora seja o setor mais depreciado, cujo qual a sensibilidade é alta com os juros. O setor imobiliário também a sensibilidade é muito alta, tá? E subiu. O setor de consumo e varejo, não. De maneira geral, não. Então, se há uma assimetria hoje, é no ICOM, não é no IMOB. Até pode haver no IMOB, mas menos. O ICOM tem mais. Você quer ali caçar, né, ações, etc. Sempre deixando na descrição aqui as carteiras do Max, que é um caçador de small caps, né? Então, olhem na descrição aí o segundo link, provavelmente são das carteiras agro, small caps e dividendos do Max. Tá? Se você quer caçar, tá no ICOM. Me parece que é o melhor setor ali para você realmente ir atrás de uma grande assimetria para 2024. O que seria grande, pessoal? 40% ou mais de retorno. Tá? Geralmente esse setor não paga dividendos, então é um setor meio que você tem que ser tático. Né? Comprar X e tentar realizar lucro X mais alguma coisa. É um setor que você vai ter que ser muito criterioso. Há assimetria? Sim. Tá? Mas lembrando, política monetária demora para bater nas empresas, assim como demora também para suavizar, né, para as empresas. Então não é algo da noite para o dia. O que me surpreendeu de novo, falo para vocês, setor imobiliário. Tá? O setor imobiliário me surpreendeu, era para ele estar juntinho com o ICOM aqui, um pouquinho melhor, um pouquinho pior. E o setor financeiro não, esse foi em linha. O terceiro colocado fica com utilidade pública, também um bom setor para 2024. Bom, finalizo com ela, Magalu. Pessoal, então
depois do meu erro, eu sempre falo, assim, a boa parte dos vídeos de dezembro, né? Eu contabilizei para vocês aqui a prestação de contas dizendo do meu erro, que eu não tinha expectativa que a Magalu rompesse a PEC eleitoral, e ela de fato rompeu, tá? E rapidamente voltou. Aqui é preço de equilíbrio da Magalu, certo, pessoal? Nessa faixa vermelha, no momento atual, no cenário atual, juros e fundamentos, não me parece que a Magalu vai para lugar nenhum. Então, qual que é o price action da Magalu entre janeiro a março? Minha opinião, esse aqui, pessoal. Esse período aqui, ó. Esse tipo de price action. Nós estamos nessa fase aqui, ó. Deixa eu circular para vocês em amarelo, tá? Nós estamos nessa faixa aqui. O que isso quer dizer? Que o operador tático tem um desconto disponível nesse momento, mas não com um alvo muito grande, porque o mercado está sedento por fundamento. Tem um espaço macro para subir? Tem, pero não múltiplo. Aonde que foi o espaço macro? 2,53. Aqui, então, pós-erro do rompimento de mínima, tá? Voltamos a ter o cenário base sendo concretizado. Acerto a gente não pode dizer, porque a gente sempre estou prestando contas para vocês, mas eu sempre exponencializo os meus erros, tá? Porque é aquele mais doído, né? Kahneman já diz, né? Já dizia e continua dizendo, um dos grandes economistas comportamentais aí, que a lembrança, a memória do erro, ela dói, ela é mais... A gente vivencia ela muito mais, degusta, infelizmente, ela muito mais do que o gosto saboroso de uma vitória, tá? Então, o que eu trouxe para vocês, trazia e trouxe para vocês depois do meu erro? Ó, esses são os pontinhos da Magalu. Então, 1,41, 1,39 seria ali um suporte, com navegar até o 2,53, 2,13, 2,23. Pois bem, isso foi conquistado. Então, rally natalino, pessoal, check. Passamos por essa, tá? Pós-rally natalino, quais são os descontos? 1,91 foi a mínima da semana, tá? Depois, 1,71, 156, 164. Então, essa setinha amarela, a gente está completando boa parte dela. Tem mais um pouquinho para quem está pessimista? Tem, tá? E a setinha verde deve voltar. Pessoal, ela deve performar algo parecido com isso aqui, ó. Esse movimento aqui, ó. Então, nós cedemos, agora ela deve lentamente, entre fevereiro e março, subir, entre janeiro e fevereiro, perdão, subir mais um pouquinho. Se vai ter capacidade de romper essa máxima? Difícil, tá? Difícil, por isso que eu continuo com 2,53 até março. O que vai fazer, na minha opinião, a Magalu romper o 2,53, tá? Ou, pior, né? Romper o 1,41, 1,39. Ou seja, as extremidades do cenário base do rally natalino. O que vai fazer romper, pessoal? É março, porque temos o resultado. Vai ser um micro. Eu não vejo a Magalu surfar ondas e nenhuma empresa do setor. Você pode colocar aí Americanas, você pode colocar via a Casas Bahia, e o próprio Mercado Livre, uma BDR, eu não vejo o setor, por ser um setor ali patinho feio, surfar o macro. Eu vejo que ele só surfa o micro. Tá? E o Mercado Livre é uma prova disso, porque é o único que no micro está indo bem. Então, há necessidade para ter movimentos fortes a partir de março, pessoal, do micro. Resultado. E aí, a análise gráfica fica à mercê. Por isso que eu vejo que quem é trader vai se beneficiar, por exemplo, de 1,91 para baixo de compras, com alvo até 2,23, 2,13, 2,53. Ou seja, são micro trades ali. Para o investidor de longo prazo, tá? O desconto, na minha opinião, vai estar abaixo dos 2,23. Então já é um desconto. Quanto mais se aproximar no curto prazo de 1,91, já toca 1,71, 1,56, 1,64. Interessante. Interessante para você que acredita, investidor de longo prazo, estudando o balanço da companhia, que ela vai virar o jogo, vai surpreender o mercado já em março. Se você é investidor de longo prazo e não acha que ela vai surpreender o mercado em março, pessoal, é para baixo. Tá? Então não tem por que aumentar os aportes agora. Porque, de novo, o trade macro, ele praticamente já foi. Se eu falei para vocês no começo do vídeo, tá, que eu tenho a expectativa de uma Selic entre 8,25 e 8,75, tá? 8,25 e 8,75, Selic, quando nós olhamos para a curva de juros, ela está quase lá, pessoal. Está em 9,60. Então, há ainda uma quirera para a curva de juros descer para os 8,25, 8,75? Tá? Pero no múltiplo. Ela já está ali 2% abaixo da Selic. Tá? Então, você pode até colocar uma gordurinha ali positiva para o trade macro. Só que, de maneira idiosincrática,
e infelizmente, ou felizmente para você que quer comprar barata a Magalu, ela não surfou essa queda de novembro a dezembro, até janeiro, se a gente colocar, não surfou. Tá? Ela apanhou e apanhou bastante até. Ela vai dizer ali, talvez tenha surfado nos seus finais momentos, a partir ali do dia 6 de novembro. Teve 2 semanas aqui de alta, depois ela já parou. Ela já estacionou boa parte aqui, ó. Então, por hora, a análise técnica está ajudando, tá? E o micro é o que está definindo o preço. O micro é o que gera a tendência, né? Sempre pós-resultado, ela encarou, né? 2022 para cá, encarou uma tendência mais forte. O resultado ali que trouxe, então, o desencadear. Ao longo do período entre resultados, pessoal, é a aposta. Tá? O risco maior, o retorno maior. Então, nesse momento, vai consolidar. As apostas serão equilibradas, na minha opinião, entre compradores e vendedores. E o que o gráfico mostra quando há equilíbrio? Esse movimento. Esse movimento aqui. Tá? É isso que eu acredito ver na Magalu. São 2 cenários até março, né? Já achou mínima, volta para 2,53. Ainda não achou mínima, vem até 1,56, 1,64, 1,71 e volta para o 2,53. E fica cozinhando ali. Tá? Pós-resultado, pessoal, a gente tem ali o 3,31 fraco e principalmente 4,88, 5,76, 5,84. E para baixo, a gente vai lá para os R$1 bola, 1,18, não tocou, 1,28, 72 centavos. Beleza, pessoal? Então aqui um pouco de panorama para vocês. Semana que vem eu volto com mais Magalu. Grande abraço. Tchau, tchau.